E para melhor visibilidade de vocês em relação ao que eu falei para vocês no vídeo anterior, foi sobre colocar aí os quadrados ou retângulos nas áreas de análise. Eu vou dar um exemplo bem claro, bem fácil, bem simples sobre um aqui. Vou deixar um aqui já sinalizado. Vamos ver aqui um para sinalizar aqui, é esse. Tá vendo? Tivemos aí sobre o pavio. Tá? Tivemos uma análise sobre o pavio. A análise de pavio vocês também podem fazer se vocês quiserem e quer aprender, estar aqui para aprender, pois prestem atenção. No mercado financeiro, vocês podem ver que temos a parte de fechamento e a parte de máxima. Então vocês verificam, nesse caso aqui, a mínima, tá? E o fechamento, tá? A mínima e o fechamento. No caso do candle verde, não muda muita coisa, tá? Mas estamos falando da linha amarela. Linha amarela, e aqui vocês vão ter a abertura, a máxima, a mínima, o fechamento, o volume financeiro, os negócios que foram feitos, o volume, a quantidade, né, a variação que teve e a amplitude. Isso daqui é um breve resumo que vocês podem usar para análise se vocês quiserem fazer da forma que vocês aprenderam até o momento sobre a parte de máxima, né? A parte daqui de em quantidade em relação à quantidade de mínima e de máxima em relação ao pavio. Tá? Como eu falei, eu não estou ligando para o pavio. Não estou ligando para o pavio. Mas nesse caso, as forças, como não teve nenhum candle, não teve nenhum candle, tá? Não teve nenhum candle, não teve nenhum toque aparente, então vamos usar o pavio, tá? Sendo assim, está bem claro, pois não teve nenhum toque de candle verde. Pode ver que ele simplesmente passa perto, mas não despercebido. Ele está totalmente distante do candle vermelho. Ou seja, nessa análise em vermelho, podemos aplicar as estratégias e fazer a venda, tá? E aí vocês fazem a venda aplicando as estratégias. Novamente a pergunta: mas qual a estratégia que eu vou usar? A estratégia é bem simples, vocês já aprenderam e eu vou retomar falando novamente sobre o tamanho aqui, né? Tamanho do candle. Aí tivemos esse tamanho de candle, que aí vamos colocar duas casas abaixo, o mesmo tamanho. Pode ver que o tamanho já dá para fazer um cálculo simples, ó. Tem uma linha, duas linhas
linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas, tá? Então, 7 linhas para baixo, vamos aplicar uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas e nessa região. Então, para a sua aplicação de venda, você vai fazer a venda e vai esperar chegar até o alvo de 7 linhas, tá? Vamos verificar se está totalmente correto. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas e aqui 7 linhas. Ou seja, vamos ter que esperar essa vela finalizar aqui no final desse candle com a aplicação da estratégia. Ou seja, vamos finalizar nessa região, tá? Vamos finalizar nessa linha, nessa região. Beleza? Até então compreendido? Para ter a certeza absoluta de ganhos, vamos deixar essa quantidade aqui, ó, vou diminuir, vamos colocar em preto essa quantidade diminuída, correto? Essa quantidade diminuída, beleza? Então vamos prosseguir com os nossos novos aprendizes e aprendendo cada vez mais uma região aqui com força de compra e força de venda, aqui também com força de venda, força de compra, uma estrutura sendo feita aqui de baixa, alta, voltando para baixa e subindo, beleza? Então essa foi a nossa rápida análise visual e vamos verificar se tem mais alguma coisa nessa linha. Aqui tivemos mais uma análise, aqui na linha de compra, linha também de compra, e de compra tivemos aí duas coisas para constar. O que consta aqui é a vela, tá? O pavio, a vela aqui, o pavio, mais um pavio e mais um pavio, ou seja, teve uma grande quantidade aí de compra de verde aqui. E aí não tivemos mais nenhuma. E para melhor visibilidade de vocês em relação ao que eu falei para vocês no vídeo anterior, foi sobre colocar aí os quadrados ou retângulos nas áreas de análise. Eu vou dar um exemplo bem claro, bem fácil, bem simples sobre um aqui. Vou deixar um aqui já sinalizado. Vamos ver aqui um para sinalizar aqui, é esse. Tá vendo? Tivemos aí sobre o pavio, tá? Tivemos uma análise sobre o pavio.
A análise de pavio vocês também podem fazer se vocês quiserem e quer aprender, estar aqui para aprender, pois prestem atenção. No mercado financeiro, vocês podem ver que temos a parte de fechamento e a parte de máxima. Então vocês verificam, nesse caso aqui, a mínima, tá? E o fechamento, tá? A mínima e o fechamento. No caso do candle verde, não muda muita coisa, tá? Mas estamos falando da linha amarela. Linha amarela, e aqui vocês vão ter a abertura, a máxima, a mínima, o fechamento, o volume financeiro, os negócios que foram feitos, o volume, a quantidade, né, a variação que teve e a amplitude. Isso daqui é um breve resumo que vocês podem usar para análise se vocês quiserem fazer da forma que vocês aprenderam até o momento sobre a parte de máxima, né? A parte daqui de em quantidade em relação à quantidade de mínima e de máxima em relação ao pavio, tá? Como eu falei, eu não estou ligando para o pavio, não estou ligando para o pavio, mas nesse caso as forças, como não teve nenhum candle, não teve nenhum candle, tá? Não teve nenhum candle, não teve nenhum toque aparente, então vamos usar o pavio, tá? Sendo assim,